Era uma manhã de terça-feira, o tipo de dia que parece igual a todos os outros, mas que carrega um vazio que você não explica. O despertador tocou às 6h15, mas eu já estava acordado, encarando o teto do meu quarto. O silêncio era ensurdecedor, como se o próprio ar estivesse me acusando. Minha vida parecia um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. Um emprego que me esgotava, uma família que eu amava, mas com quem mal conseguia conversar, e uma sensação constante de que algo estava faltando. Sentei na beira da cama, o frio do chão de madeira subindo pelos pés descalços. Olhei para o celular, 47 notificações. Mensagens do trabalho, e-mails, redes sociais. O mundo gritando por minha atenção antes mesmo de o dia começar. Mas no fundo, eu só queria uma coisa: paz. Não a paz temporária de um feriado ou de um café quente, mas a paz que acalma o coração, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Naquela manhã, algo me puxou para a cômoda onde minha Bíblia repousava, coberta por uma fina camada de poeira. Não sei o que foi. Talvez desespero. Talvez um sussurro que eu não podia ignorar. Abri o livro e meus olhos caíram em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. As palavras não eram novas, mas naquele momento, elas me atravessaram como uma flecha. Era como se Deus estivesse sentado ali, olhando nos meus olhos, dizendo: você está correndo, mas não está me buscando. Pare, me encontre. Eu já tinha ouvido esse versículo antes, em cultos, em postagens no Instagram, em pregações. Mas daquela vez, ele não era só uma frase bonita. Era uma chave. Uma chave para sair do labirinto onde eu estava preso, girando em círculos, tentando resolver tudo com minha própria força. Minha vida era como um corredor cheio de portas, todas brilhando com promessas de solução. Mas, cada vez que eu abria uma, encontrava apenas mais confusão. Trabalho mais duro não resolvia. Discussões em casa só pioravam. Até minhas orações pareciam bate-papos apressados, como se Deus fosse apenas mais um item na minha lista de tarefas. Naquele momento percebi que não estava buscando Deus. Eu estava buscando respostas, saídas, resultados. Mas Jeremias 29:13 não fala de buscar bênçãos, fala de buscar Deus. E buscar Deus, meu amigo, não é algo que você faz no automático. Não é marcar um culto no calendário ou murmurar uma oração enquanto dirige. É parar. É silenciar o barulho do mundo. É entregar o controle e dizer: Senhor, eu não sei o caminho, mas sei que Tu sabes. Fechei a Bíblia e respirei fundo. O relógio marcava 6h30, mas o tempo parecia diferente, como se o próprio ar estivesse esperando minha decisão. Decidi tentar. Não sabia exatamente como, mas comecei pequeno. Desliguei o celular, fechei a porta do quarto e me sentei no chão. Deus, sussurrei, me ajuda a Te encontrar. Não ouvi trovões, não vi anjos, mas senti algo que não sentia há muito tempo. Silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio que carrega a presença. Pensei em Ana, em 1 Samuel 1. Ela estava quebrada, humilhada, sem esperança de ter um filho. Mas, em vez de correr atrás de soluções humanas, ela foi ao templo e derramou sua alma diante de Deus. Não foi uma oração perfeita, cheia de palavras bonitas. Foi crua, honesta, cheia de lágrimas. E Deus a ouviu, não porque ela merecia, mas porque ela buscou de todo o coração. Naquele momento, entendi que buscar Deus não é sobre dizer as palavras certas, é sobre abrir o coração, mesmo que ele esteja em pedaços. Nos dias seguintes, comecei a criar espaço para Deus. Acordava 15 minutos mais cedo, antes que o mundo exigisse minha atenção. Lia Jeremias 29:11-13, que fala dos planos de Deus para nos dar esperança e um futuro. Refletia sobre cada palavra. Planos de paz, não de mal. Como eu podia duvidar disso, mas ainda assim me afogar em preocupação? Comecei a orar, não pedindo coisas, mas pedindo Ele. Senhor, quero Te conhecer, quero ouvir Tua voz. E então, algo começou a mudar. Não foram as circunstâncias, pelo menos não de imediato. Foi minha visão. No trabalho, percebi que estava reagindo ao estresse com mais calma. Em vez de explodir com um colega que me irritava, orei em silêncio antes de responder. E para minha surpresa, ele pediu desculpas no dia seguinte, algo que nunca havia feito. Em casa, comecei a ouvir mais minha família, a orar antes de discutir.
As conversas, antes tão tensas, começaram a fluir com mais leveza. Não era magia, não era coincidência. Era Deus respondendo à minha busca. Jeremias 29:13 promete: quando buscamos Deus de todo o coração, Ele se deixa encontrar. E quando Ele se revela, as coisas mudam. Não porque o mundo fica perfeito, mas porque nosso coração começa a enxergar com os olhos dele. Lembrei-me de Davi, em 1 Crônicas 28:9, onde Deus diz: se o buscares, Ele se deixará achar por ti. Davi viveu isso. Mesmo sendo rei, enfrentando guerras e traições, ele buscava Deus constantemente. Ele dançava diante do Senhor, escrevia salmos, orava em segredo, e Deus o guiava, mesmo nos momentos mais sombrios. Pensei, se Davi precisava buscar Deus, quem sou eu para achar que posso viver sem isso? Minha jornada de busca não foi linear. Houve dias em que o celular me puxava de volta, em que o trabalho me engolia, em que a ansiedade tentava gritar mais alto, mas eu continuava. 10 minutos de manhã se tornaram 20. Ler a Bíblia virou um hábito, não uma obrigação. Comecei a anotar o que sentia, as promessas que lia, as respostas que via. Um dia, no meio de uma crise no trabalho, recebi um e-mail inesperado, uma promoção que eu não esperava, com um aumento que resolveu uma dívida antiga. Não foi só dinheiro, foi um sinal de que Deus estava vendo cada passo meu. Mas a maior mudança não foi externa, foi dentro de mim. Antes, eu vivia correndo, tentando controlar tudo. Agora, aprendi a entregar o medo de falhar, entregar a necessidade de ter todas as respostas, entregar até as minhas ideias do que minha vida deveria ser. Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos melhores que os meus, e comecei a acreditar nisso. Cada vez que eu buscava Deus, sentia uma paz que não explicava, uma força que não vinha de mim. Pense em Cornélio, em Atos 10. Ele não era um líder religioso, apenas um homem que buscava Deus com reverência. Orava, dava esmolas, criava espaço para Deus em sua vida. E Deus respondeu de forma tão poderosa que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios por causa de sua busca. Isso me fez pensar: quantas bênçãos estou deixando passar porque não paro para buscar? Quantas portas Deus quer abrir, mas estou muito ocupado para ouvir? Buscar Deus é mais que um momento de oração. É uma postura de vida. É dizer: Senhor, eu escolho te priorizar. É desligar as notificações por alguns minutos e ouvir o silêncio onde Deus fala. É abrir a Bíblia mesmo quando você não entende tudo. É orar mesmo quando parece que nada acontece. Porque, meu amigo, algo sempre acontece. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Mesmo na espera, Ele está te moldando. Houve um dia, semanas depois, que testou minha fé. Recebi uma ligação da escola do meu filho. Ele estava com problemas de comportamento, algo que eu não esperava. Meu primeiro instinto foi entrar em pânico, tentar resolver tudo sozinha. Mas parei, respirei, fechei os olhos e orei. Deus, eu não sei o que fazer, mas sei que Tu estás comigo. Naquela mesma semana, uma professora sugeriu um aconselhamento gratuito que mudou a forma como meu filho lidava com suas emoções. Não foi só uma solução, foi Deus me mostrando que, quando o busco, Ele guia até os menores detalhes. Jeremias 29:13. Não é só sobre encontrar Deus, é sobre encontrar propósito. É sobre sair do labirinto de espelhos onde suas próprias ideias te prendem e entrar no caminho que Deus traçou. Cada vez que busquei Deus, senti Ele me puxando para fora da confusão. Ele não me dava todas as respostas de uma vez, mas me dava paz para esperar. Ele não resolvia todos os problemas, mas me dava força para enfrentá-los. Quero te contar sobre um momento que marcou essa jornada. Certa noite, exausta depois de um dia longo, sentei para orar. Não tinha palavras bonitas, só lágrimas. Pedi a Deus que me mostrasse se essa busca realmente valia a pena. Naquela noite, sonhei com um caminho estreito, cercado de árvores altas. No final, havia uma luz tão brilhante que eu não conseguia ver o que estava além. Mas uma voz suave dizia: continue, eu estou aqui. Acordei com uma certeza que não explico. Deus estava comigo, mesmo quando eu não via o fim do caminho. Essa certeza mudou tudo. No trabalho, comecei a liderar projetos com confiança, não porque eu era a mais qualificada, mas porque sabia que Deus estava guiando meus passos.
Em casa, as conversas com minha família se tornaram momentos de conexão, não de conflito. Até minha saúde melhorou. Não porque os problemas sumiram, mas porque a ansiedade parou de me dominar. Buscar Deus de todo o coração não é sobre ser perfeito, é sobre ser honesto. É admitir que você não tem todas as respostas, mas confiar que Ele tem. É escolher o silêncio em vez do barulho, a entrega em vez do controle. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir a voz de Deus, não como um trovão, mas como um sussurro que acalma a alma. Lembrei-me de Elias, em 1 Reis 19:12, que esperava Deus em terremotos e trovões, mas o encontrou em um murmúrio suave. Às vezes, achamos que Deus só fala em grandes milagres, mas Ele está nas pequenas coisas, na paz que surge do nada, na ideia que resolve um problema, na força que te faz levantar mesmo quando tudo diz para desistir. Hoje, minhas manhãs são diferentes. Acordo antes do sol, não por obrigação, mas por desejo. Abro a Bíblia, leio Jeremias 29 e oro. Às vezes, peço por direção. Às vezes, só agradeço. Mas em cada momento, sinto Ele. Não porque minha vida é perfeita. Ainda há contas, desafios, dias difíceis. Mas porque aprendi que buscar Deus não é sobre mudar as circunstâncias, é sobre mudar meu coração. E você? Está correndo em um labirinto de espelhos, tentando encontrar a saída sozinho? Está sobrecarregado pelo barulho do mundo, pelas vozes que dizem o que você deve fazer? Então pare, só por um momento. Feche os olhos, respire e diga: Deus, eu quero te encontrar. Comece pequeno. 5 minutos, uma oração, um versículo. Mas comece. Porque quando você busca Deus de todo o coração, Ele não apenas te encontra, Ele te transforma. Quero te contar sobre outra pessoa que viveu isso. Minha amiga Clara, uma mãe solteira que lutava para sustentar 2 filhos. Ela me contou como, em seu momento mais sombrio, abriu a Bíblia em Jeremias 29 e decidiu buscar Deus todos os dias, mesmo sem tempo. Ela orava no intervalo do trabalho, lia um versículo no ônibus, falava com Deus enquanto lavava a louça. Aos poucos, viu mudanças, uma promoção inesperada, um vizinho que ofereceu ajuda com as crianças, uma paz que a sustentava mesmo nas noites mais longas. Clara me disse: quando busquei Deus, Ele não só me encontrou, Ele me mostrou quem eu sou nele. Essa é a beleza de Jeremias 29:13. Não é só sobre encontrar Deus, é sobre encontrar quem você foi criado para ser. É sobre descobrir que, mesmo no caos, há um propósito. Mesmo na espera, há uma promessa. E mesmo no silêncio, há uma voz que nunca para de falar. Quero te desafiar hoje. Pegue sua Bíblia. Abra em Jeremias 29, 11 e 13. Leia devagar. Deixe cada palavra entrar no seu coração. E então, ore. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Diga a Deus o que você sente, seus medos, suas dúvidas, seus sonhos. E então, escute. Talvez você não ouça uma voz audível, mas vai sentir algo. Uma paz, uma ideia, uma força que não explica. Essa busca não é um evento, é um estilo de vida. É escolher Deus antes do celular, antes do trabalho, antes do mundo. É dizer: Senhor, Tu és minha prioridade. E quando você faz isso, as portas começam a se abrir. Não as portas que você forçava, mas as que Deus planejou. Relacionamentos tóxicos começam a sair da sua vida. Decisões confusas começam a fazer sentido. E acima de tudo, você começa a caminhar com uma confiança que não vem de você, mas dele. Pense em José, em Gênesis 37:50. Ele foi traído, vendido, preso, esquecido, mas nunca parou de buscar Deus. Mesmo na prisão, ele orava, confiava, esperava. E Deus o levou de uma cela ao palácio, porque José escolheu buscar o Senhor, não as saídas fáceis. Quantas vezes você está em uma prisão, um lugar de espera, de dor, e Deus está te preparando para um propósito maior? Buscar Deus é como cavar um poço. Cada dia que você dedica a Ele, você vai mais fundo. No começo, pode parecer que não há água, que o esforço é em vão. Mas de repente, a água jorra. Paz, clareza, direção. E você percebe que o poço sempre esteve lá, esperando que você cavasse. Hoje, minha vida não é perfeita.
mas é diferente. As contas ainda chegam, mas não me dominam. Os desafios ainda existem, mas não me definem, porque aprendi a buscar Deus. E, nele, encontrei mais do que respostas. Encontrei propósito, encontrei paz, encontrei um caminho que, mesmo estreito, é firme, porque é guiado por ele. Quero te contar um último momento que selou essa transformação. Certa manhã, meses depois de começar essa jornada, recebi uma carta de um parente distante. Ele dizia que, anos atrás, eu o havia ajudado em um momento difícil e ele nunca esqueceu. Agora, ele queria retribuir, oferecendo apoio financeiro para um curso que eu sempre sonhei fazer. Não era só dinheiro, era Deus me mostrando que cada semente que plantei, cada oração que fiz, estava sendo vista. Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos de paz, não de mal. Mas o versículo 13 nos lembra que esses planos só se revelam quando o buscamos. Não com metade do coração, não com pressa, mas com tudo o que somos. E quando fazemos isso, Ele não apenas abre portas, Ele nos mostra quem somos nele. Então, meu amigo, onde você está hoje? Está preso em um ciclo de preocupação? Está tentando abrir portas que não cedem? Está correndo, mas sentindo que não chega a lugar nenhum? Então pare, levante os olhos, abra seu coração e busque Deus. Não porque Ele está longe, mas porque Ele está esperando você. Quero te convidar a fazer algo agora. Pegue um caderno, uma folha, qualquer coisa. Escreva uma oração simples. Deus, quero te buscar de todo o coração. Mostra-me o teu caminho. E então, comece. 5 minutos por dia. Um versículo, uma oração, um momento de silêncio. E veja o que acontece. Veja como Deus começa a falar, a guiar, a transformar. Porque quando você busca Deus, você não apenas encontra respostas, você encontra Ele. E nele, encontra tudo o que sua alma sempre procurou. Vamos orar. Pai Celestial, Deus de amor e verdade, venho a Ti com um coração humilde, buscando Tua presença acima de tudo. Perdoa-me por cada vez que coloquei o mundo antes de Ti, por cada momento que corri atrás de respostas, em vez de buscar Tua face. Em nome de Jesus, rejeito toda distração, toda ansiedade, todo plano do inimigo que tenta roubar minha paz. Declaro que Tua palavra é minha luz, Teu Espírito é meu guia, e Teus planos são minha esperança. Ensina-me a Te buscar de todo o coração, Senhor. Silencia o barulho do mundo e ajuda-me a ouvir Tua voz. Alinha meus passos com Teu propósito. Dá-me clareza onde há confusão, força onde há fraqueza e paz onde há caos. Protege minha mente, meu coração e minha família. Quebra toda corrente que tenta me prender. Abre as portas que Tu planejaste e fecha aquelas que não são Tua vontade. Oro por todos que ouvem esta oração, para que sintam Tua presença agora. Que cada coração se abra para Te buscar, para Te encontrar, para viver Teus planos. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou você, escreva amém e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Que a paz de Cristo esteja com você.